Doutor Santiago, o senhor se formou na Universidade Federal do Paraná em 68, ano do AI-5. Então vamos começar lá de trás. Como era o ambiente político na época em que o senhor estava deixando a universidade e começando no direito? Ambiente absolutamente agitado na esfera estudantil, tendo em vista exatamente o momento talvez dos mais agudos da Revolução. Lembro que houve inclusive prisão de estudantes na época, em um movimento que houve. Hoje o governador Roberto Requião estava presente, Vitório Sorocciuc, enfim, o próprio Edésio participava desses movimentos, e mesmo dentro do centro acadêmico, o CIMAS, havia uma divisão de partidos, evidentemente com conotações políticas. Foi um momento bastante agitado do mundo acadêmico, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. O senhor tem recordações de como era a cidade nessa época? A sensação de tamanho que a cidade tinha? É incrível, essa sua pergunta me leva a algumas considerações bastante interessantes. Meu pai era médico, político, e foi prefeito de Rio Negro, por exemplo. E eu estou fazendo essa comparação apenas para enriquecer o que eu vou dizer daqui a pouco. Eu vivi em Rio Negro durante a escola secundária e muitos anos depois voltei a Rio Negro para lembrar da casa onde morava, os locais onde morava, e senti uma tristeza muito grande, porque era tudo muito pequeno na minha volta. O mesmo acontecia com Curitiba. Curitiba era uma cidade, naquele momento, muito grande. Uma cidade que enchia os nossos espaços, os meus espaços, né? E hoje, vendo os lugares que eu frequentava, tal, eles são bem menores. Curitiba é uma cidade hoje diferente da que era antes. Pra você ter uma ideia, nós saímos da faculdade, íamos durante a semana para a galeria que havia perto da universidade. Galeria Andrade? Não, a galeria... Colombo? Não tinha o Alvorada, Café Alvorada. E na Rua 15, aberta. E os professores iam para lá também. Nós tomávamos café, conversávamos. Deve ser a Galeria Lustosa. Galeria Lustosa, perdão. Onde tinha hotel e tinha o famoso Café Alvorada. E aos sábados nós nos reunimos no passeio público, todos no passeio público. E há um fato curiosíssimo, eu só vou pedir licença para você para não revelar o nome, porque hoje ele é um ilustre desembargador. Num sábado daqueles, nós apostamos com esse desembargador, que era muito pão duro, que cada um de nós daria uma quantia de dinheiro se ele mergulhasse e atravessasse o lago do passeio público. E não teve dúvida, tirou a roupa, ficou de cueca, e lá foi ele, atravessou o passeio público. Quando chegou do outro lado, a polícia prendeu. Naquela época, o secretário de segurança era o Rego Barros, e o filho dele era nosso colega de faculdade, hoje até é candidato ao Clube Curitibano, à presidência do Clube Curitibano. O filho dele era nosso contemporâneo, e aí ligou para o pai, e o pai acabou nos soltando, nós fomos todos presos. Havia, segundo para algumas pessoas, a ideia de que a justiça do trabalho era um reduto de Leonel Brizola, era um trabalhismo e não era justiça. O senhor se lembra de algo desse tipo, dessa sensação de que a justiça do trabalho era coisa de comunistas? É verdade. E eu tenho um detalhe importante, porque nós tínhamos no terceiro ano Direito do Trabalho. E o nosso professor, e havia um revezamento na Faculdade Federal entre o professor Júlio Assunção Malhadas e o professor João Regis Fazbene Teixeira. E o nosso ano, na verdade, houve um incidente qualquer, seria o professor Malhadas, mas acabou sendo o professor Regis Teixeira. E o professor Regis Teixeira inaugurou, naquela época, pela primeira vez, uma espécie de escritório modelo dentro da Justiça do Trabalho. Ele deve ter tratado isso com os juízes da época. Então nós tínhamos um horário à tarde, onde nós frequentávamos a Justiça do Trabalho, que era na rua Marechal Deodoro. Eram 2 varas do trabalho naquela época. E nós recepcionávamos pessoas carentes
para atendê-los e orientá-los, enfim, para que eles promovessem a ação trabalhista, etc. Mas havia, efetivamente, então eu tive a experiência viva de frequentar desde aquele momento a Justiça do Trabalho e senti exatamente que havia essa conotação. Inclusive, na ambiência em que eu frequentava, havia assim, puxa vida, você está na Justiça do Trabalho, aquilo é uma justiça, não é o ideal para a advocacia. Realmente, naquele momento, a Justiça do Trabalho era um subproduto da justiça em geral. Não tinha importância, ou melhor, não se lhe dava a importância merecida e que hoje, na verdade, está superado. Mas havia, sim, essa conotação de que era um ambiente onde frequentavam os pensadores de esquerda. Como era essa sede lá da Marechal Deodoro, que o senhor mencionou? Era um prédio alugado do Sindicato do Comércio, se não me engano. Ele hoje existe ainda, o prédio. Era um corredor longo e a gente subia as escadas e lá em cima estavam instaladas, bem instaladas, diga-se de passagem, de forma simples, mas bem instaladas. As pessoas tinham um espaço bem razoável, o ambiente da sala de audiência um ambiente confortável, o local onde os servidores da Justiça do Trabalho prestavam serviço também, local, espaço bom, claro, tudo é proporcional à época e à demanda daquela época, quantidade de processos, mas era um local agradável e apenas que incipiente ainda, eram 2 varas do trabalho. Se não me falha a memória, eu quando comecei a advocatura, eu já não mais conheci como juiz o professor Malhadas. Ele já houvera pedido exoneração, ele saiu da magistratura para exercer a advocacia. Estavam lá o Dr. Pedro Ribeiro Tavares, na primeira primeira junta de conciliação e julgamento, naquela época, porque naquela época existia ainda a composição paritária da Justiça do Trabalho, né, com classistas de empregados e empregadores, e a segunda vara, se não me falha a memória, era o Dr. Delvio Machado Lopes, o juiz da segunda Junta de Conciliação e Julgamento da época. O que o senhor lembra da atuação desses 2 magistrados? Lembro de atuações. O que me marcou muito na minha vida profissional foi o Dr. Pedro Tavares. Né? Eu tenho ainda como um exemplo de magistrado. É um homem bom, um homem correto, um homem justo, equilibrado. Mas o que mais me marcou, né, no meu início profissional da atividade do Dr. Pedro Tavares é de que ele realizava as audiências e, ao final delas, ele, de pé, andando atrás da mesa e atrás do datilógrafo, ele ditava as sentenças. Então, no mesmo dia que ele realizava as audiências, as instruções, ele ficava de pé ditando as sentenças. Isso era uma marca que eu guardo até hoje e parece que eu estou vendo fazer isto na primeira vara do trabalho da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba. Uma marca muito pessoal do Dr. Pedro Tavares. E em relação ao Delvio, Dr. Delvio Machado Lopes, há uma curiosidade também interessante, que as sentenças dele sempre eram muito concisas. Dr. Delvio. Dr. Delvio. As sentenças dele eram concisas. Raramente ele proferia uma sentença longa. Né? Eram muito concisas. Quando o tribunal mudou de sede, o senhor já atuava como advogado na área do trabalho? Sim, o tribunal não mudou de sede, não. Quando ele foi inaugurado. Né? Sim, como tribunal. Né? Como tribunal, eu já advogava e participei da primeira sessão do tribunal sustentando oralmente. E que me recordo, naquele momento, estavam presentes eu, o doutor Edésio e o doutor Roberto Barranco. São as pessoas que eu me lembro de que participaram daquela sessão inaugural do Tribunal Regional do Trabalho, Paraná e Santa Catarina, porque na época ele reunia esses 2 estados, né? Tinha a jurisdição dos 2 estados. Foi a primeira sessão? Primeira audiência? Primeira sessão. E o senhor lembra quais eram as partes? Não lembro. Mas eu tenho, sem querer trair a correção do meu pronunciamento, mas, se não me engano, era o Banco Bamerinos do Brasil. Eu era advogado do Banco Bamerinos do Brasil naquela oportunidade. Como é que foi aquele dia?
aquilo que é possível recordar. Muito tenso, muito tenso. Inclusive, a própria sustentação oral, como agir daquela forma, mas pode ter certeza disso que nós todos, dos advogados naquela época, fomos ajudados pela lhaneza, pela cordialidade, pela simplicidade dos juízes daquele momento. Né? O presidente, se não me engano, era o Dr. Alcides Guimarães, né? A inauguração do tribunal, a instalação do tribunal, foi uma vitória política para o Paraná. Sem dúvida. O senhor se lembra o que se dizia naquela época? Qual era a sensação de independência ou de autonomia que esse ato gerou na cidade, no estado? Assim, um orgulho para todos nós. Eu comparo a luta daquele momento com a luta que hoje se trava para a instalação do Tribunal Federal aqui no Paraná. Não é? Era mais ou menos o mesmo sentido, a mesma necessidade. Foi um ganho importante para o Estado, da sua importância. E mais do que isso ainda, não se esqueça que nós estamos falando de um tribunal que passou a ter jurisdição em 2 estados da Federação, Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina também lutando politicamente para que a sede desse tribunal fosse na capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis. E nós fomos vencedores, o tribunal veio para o Paraná, a sede em Curitiba, e isso trouxe muito orgulho para todos nós. Claro que depois a própria realidade da atividade jurisdicional implicou na criação do Tribunal de Santa Catarina, mas durante muito tempo foi Paraná e Santa Catarina, e a gente tinha muito orgulho disso. E para o dia a dia dos advogados, para a própria carreira dos advogados daqui, o que isso representa? Fundamental. Nós antigamente éramos, desculpe a expressão, mas na área da Justiça do Trabalho nós ainda éramos 5ª comarca do estado de São Paulo. Imagine a dificuldade que todos nós advogados tínhamos de nos deslocarmos, de termos o cuidado do nosso processo em São Paulo. Né? Isso trazia uma dificuldade da atuação profissional, além das despesas, e invariavelmente a gente socorria de colegas do estado de São Paulo para prover as necessidades do nosso exercício profissional. Isso mudou completamente, nós passamos a cuidar do nosso processo no nosso tribunal, no nosso estado, numa proximidade que facilitava a advocacia, e não só facilitava a advocacia, mas também trazia, segundo a nossa visão, um benefício bastante importante para os nossos clientes. Então, tudo melhorou na vida profissional, foi um ganho que os profissionais do direito tiveram em larga escala. Mais interessante ainda, quando nós não tínhamos o tribunal regional aqui, era muito comum que uma pequena porção, uma pouquidade dos advogados trabalhava com especial interesse no direito do trabalho. Muito poucos. Durante muitos anos a gente sabia o nome de todos os advogados que trabalhavam na Justiça do Trabalho. Era comum isso, né? Éramos eu, o Edésio, o Barranco, o Malvese, o Regis, o Malhadas, e ficava mais ou menos por aí. Com a criação do tribunal, isso alargou a visão de outros profissionais, então outros profissionais começaram a, entre aspas, invadir a área do direito do trabalho, advogar na Justiça do Trabalho, quer dizer, foi bom, foi muito bom para toda a advocacia em geral. Quais foram os momentos mais críticos, na sua opinião, nessa história do Tribunal do Trabalho? Os momentos em que ou ele teve que atuar muito fortemente, ou foi muito exigido, ou talvez tenha falhado? Não, eu acho que os momentos mais críticos do Tribunal do Trabalho foi quando ele teve que enfrentar sequências importantes de greves aqui no Estado. Né? E isto, na verdade, talvez não tivesse uma experiência ainda muito acentuada no que diz respeito às paralisações dos trabalhadores. Esse foi um momento difícil que nós passamos, eu vivi muito isso, porque eu tive a experiência dessas paralisações, seja na área do transporte coletivo e seja na área da metalurgia, e aí sim tivemos muitas dificuldades. E em que nível eu colocaria essas dificuldades? Não dificuldade do processamento, não dificuldade das conciliações, etc. A dificuldade na visão a respeito do julgamento. Né?
Porque imaginem os senhores, o julgamento de um dissídio coletivo, especialmente de greve, em paralisações, ora em atividades essenciais ou não, ele implica em que os juízes têm que adentrar na intimidade da atividade empresarial. Quer dizer, o que é bom, qual é o salário devido, quais são as condições de remuneração, quais são as vantagens, o que isso pesa na economia da empresa, o que isso é bom, o que não é bom. Essas questões trouxeram muita dificuldade. Eu vou lhe dar como exemplo um dado, só que basta. Houve um pronunciamento na época, nesse momento do tribunal, por um ministro dizendo que o índice de produtividade no Brasil é 4%, era 4%. A partir desse pronunciamento, os tribunais começaram todos, e não era um problema só do Tribunal do Paraná, mas era do Paraná também, a conceder 4%, baseado numa ponderação de um ministro de Estado. Isso trouxe muita dificuldade para que nós pudéssemos avaliar se isto era algo que seria cabível a todas as questões, todos os dissídios de todas as empresas, de todos os segmentos, de todas as categorias. Então, acho que o problema que eu vejo a maior dificuldade do tribunal foi superar as dificuldades do julgamento das ações coletivas de greve. Naturalmente, há uma evolução no modo de pensar e de agir do tribunal, né? Quais características o senhor identifica que hoje marcam o tribunal? Olha, o tribunal mudou muito, por uma razão muito simples. É de que o número de juízes aumentou significativamente. E cada juiz, com a sua independência, né, a formação do seu livre convencimento, ele traz para o julgamento, eles trazem para o julgamento um conjunto de ideias que, na verdade, difere muito daquele conjunto de ideias de que alguns poucos juízes tinham no passado. Mais do que isso, há uma mudança significativa da formação dos juízes. Né? Os juízes há um conjunto de juízes mais jovens atuando nos tribunais. Para você ter uma ideia, eu já tenho vários ex-alunos meus da faculdade, desembargadores aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Né? Juízes mais jovens e com uma formação cultural diferente daqueles juízes do início do tribunal. É raro o juiz de tribunal regional que não tenha uma formação, pelo menos, de mestrado e alguns deles com doutorado. Isto não quer dizer que eles julguem melhores ou que julguem de uma forma mais aperfeiçoada. É que é um julgamento diferente, que não só leva em conta a realidade dos fatos, mas também explora muito a realidade do direito. E isto é um pouco mais difícil de ser entendido, muitas vezes, pelo espectador que está fora do mundo do direito. Então, antigamente, o mundo dos fatos era um mundo onde gravitava mais insistentemente a atuação do juiz. Hoje não é só isso, é o mundo dos fatos, mas também o mundo do direito, e esse bastante enriquecido pela formação atual dos juízes. Todo tribunal é, por natureza, solene, mas às vezes há situações que chegam a ser cômicas. O senhor lembra de episódios pitorescos ao longo desses anos todos, nas audiências e nos julgamentos? Sim, tem várias situações interessantes, mas eu quero iniciar por uma peculiaridade que isto também marcou a minha vida. Eu fui o primeiro presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Paraná e Santa Catarina, na época. Nas reuniões da associação, dos advogados trabalhistas, o presidente Guimarães Falcão estava presente. Ele ia às reuniões da Associação dos Advogados Trabalhistas para ouvir os pedidos, os reclamos, os elogios, enfim, para ouvir os advogados a respeito da atividade profissional. E nós conversamos com ele com um amigo, né, que comparecia lá para estar conosco. Isto revela uma qualidade excepcional do magistrado, que é a sua independência. O fato de ele estar conosco nas reuniões jamais alterou o respeito, a responsabilidade e a forma com que ele cuidava e dirigia o tribunal. Então, essa é uma peculiaridade interessante. Quanto a aspectos jocosos,
Eu lembro de uma situação na quarta vara do trabalho, onde era juiz, quarta junta de conciliação e julgamento, perdão, na época, onde era um juiz convocado de São Paulo, se não me engano, era Paulielli o nome dele. Ele estava fazendo uma audiência e eu estava aguardando essa audiência e um advogado não chegava o preposto da empresa, o advogado da empresa, e o advogado desmaiou, passou mal, tiveram que transportá-lo e a audiência acabou sendo transferida. Essa é uma situação extremamente interessante. Mas a mais interessante foi em Cascavel. Eu era advogado do Bamerindo, estávamos fazendo uma audiência do banco e estávamos aguardando. Comigo, o advogado contra o banco era o Vivaldo Silva da Rocha, que é no escritório que acabou sendo bastante importante aqui na cidade e já faleceu. E nós estávamos aguardando e lá não tinha ainda junta de conciliação e julgamento. Era a vara civil que, na verdade, acolhia as ações trabalhistas. E o juiz apregou as partes, sentaram um senhor e uma senhora, já ela em torno de 70 anos, e ele também, mais ou menos nessa faixa etária. E aí o juiz perguntou, a senhora trouxe, tinha promovido uma ação contra ela. Ação verbal, né? Tinha sido, o cartório tinha colhido a reclamação dele, e ele perguntou, o juiz perguntou, a senhora trouxe defesa? Você não trouxe defesa. Mas você tem um propósito de acordo? E aí a gente também ficou percebendo, não respondia, e aí, e o senhor tem alguma proposta? Ele não falava nada, uma situação, um impasse, e o juiz ficou mais nervoso e bateu na mesa e virou para o reclamante, mas afinal de contas, o que é que o senhor quer? Ele disse, eu quero casar com ela. E aí foi um choque, na verdade, no momento, e aí o juiz disse, olha, então essa situação não é uma situação que deva ser resolvida aqui, eu vou suspender a audiência, os senhores conversam, e quem sabe, eu sou juiz do cível, quem sabe a gente possa conversar em outro momento no meu gabinete, etc. E suspendeu a audiência. E nós soubemos depois, mais tarde, frequentávamos aquela Cascavel com bastante intensidade, que eles acabaram casando verdadeiramente. Mas veja, a Justiça do Trabalho servindo para um propósito de matrimônio. Tecnologicamente, os advogados perceberam ao longo que nós viemos do tempo que ainda não havia nem a palavra informática, né? Nada. Tecnologicamente, como os advogados perceberam as alterações no tribunal ao longo desse tempo? Na verdade, podemos dizer que nós, em nossos escritórios, evoluímos mais rapidamente que o tribunal, que os tribunais em geral, né? Porque a gente acaba frequentando outros tribunais. Nós vamos nos localizar no Tribunal do Paraná. Nós acabamos nos antecipando mais rapidamente, enquanto nós já estávamos com os nossos escritórios, e claro, isso é natural e óbvio pela dimensão, nós muitas vezes com 4 máquinas IBM de esfera, né, tínhamos isso enquanto o tribunal ainda estava com as Hamilton antigas, etc. Então, inicialmente, nós evoluímos, nós estávamos mais rápidos na busca do aperfeiçoamento dos nossos escritórios. Hoje não. Hoje a gente percebe que o tribunal tem na verdade, um cabedal de dados e de informações e de informatização dos seus serviços no mesmo nível dos melhores escritórios da advocacia. Tanto que, na verdade, hoje você tem uma interação com o tribunal, etc. São poucos os tribunais que ainda não têm essa evolução. Mas, num determinado momento, os escritórios, nós estávamos mais aperfeiçoados que os tribunais. Os tribunais foram mais lentamente, até pela forma de aquisição e a forma de todos os embaraços burocráticos que um ente público tem para o aperfeiçoamento dos seus serviços. O senhor citou o Banco Bamerindo, né, que foi um marco aqui no estado do Paraná. As mudanças do Bamerindo, no Banestado, e mesmo antes disso, a tendência de automação bancária levaram um número muito grande de bancários à Justiça do Trabalho.
Como é que foi a administração dessas ondas de demissões e de negociações na Justiça do Trabalho envolvendo o setor bancário? Eu não, eu na verdade fui durante muito tempo o representante do Banco Bamerindos do Brasil na FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos. Eu era o representante do banco na comissão de negociação e nós fazíamos isso em todo o Brasil. Tinha uma comissão nacional dos bancos que tratava as negociações coletivas no Brasil inteiro. Eu era uma das pessoas que participava desse banco e, por curiosidade, estava presente também naquela época o Olavo Brandão, que hoje passou a ser o presidente do Bradesco e hoje é do presidente do Conselho do Bradesco, mas ele fazia parte dessa comissão. Então nós viajamos o Brasil inteiro negociando a categoria dos bancários e a categoria patronal dos bancos. Foi uma época extremamente rica de aprendizado para todos, mas muito, muito difícil. Na verdade, quando eu falava para vocês ainda há pouco sobre a questão das paralisações, eu esqueci de dizer, o setor bancário foi um daqueles que sofreu mais com esse tipo de providências. Havia greves constantes da categoria dos bancários. E os desligamentos, as demissões, na verdade, nunca tiveram um momento, olha, neste momento as demissões foram exageradamente grandes comparativamente a outro momento. A rotatividade dos bancos sempre foi muito grande. Por quê? Porque o banco nunca foi um ambiente onde alguém procurasse a sua carreira, construir o seu mundo profissional. Os bancos eram uma atividade efêmera que os estudantes estavam lá por algum momento, ninguém procurava trabalhar num banco para ser um dia o seu diretor. Essa era a verdade. Então, a rotatividade muito grande e daí o número de ações trabalhistas e bancárias que sempre foram, em índice percentual, uns maiores na Justiça do Trabalho. Hoje mudou. Hoje o banco oferece plano de cargo e salário, carreira, etc., a pessoas que constroem o seu mundo. Aliás, essa opinião que estou passando é uma opinião bem marcante dos sindicalistas de bancos hoje. Essa é a afirmação deles. Vários deles estão aposentados, vários deles fizeram carreira, e o que não ocorria naquela época que você se refere. Saindo já um pouco da memória e fazendo um pouco de avaliação, no contexto da Justiça do Trabalho brasileira, como o senhor colocaria o Tribunal da Nona Região? Um dos primeiros lugares. Em lugar de absoluto destaque. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O Tribunal do Paraná é um orgulho para todos nós. Como advogado, eu não tenho direito de não avaliá-lo dessa forma. Claro que nós, como trabalhamos com as questões que dizem respeito à relação de trabalho, temos tido perante o tribunal, sob a nossa ótica, sucessos e insucessos. Mas o fato dos sucessos e insucessos não podem mudar a avaliação desse tribunal. O tribunal é efetivamente um dos melhores do Brasil. Se nós pudermos verificar o nível dos julgamentos, o conteúdo dos julgamentos, a qualidade dos julgamentos, na verdade o Tribunal do Paraná é um tribunal de destaque nacional. Falta-lhe, isso é uma crítica que se faz, que ele dê maior acessibilidade a esses julgamentos para a sociedade em geral. Hoje a gente tem facilidade de acesso aos julgamentos de vários tribunais, muito rapidamente, e o Tribunal do Paraná é acanhado. Aliás, como é comum do povo paranaense, nós somos politicamente acanhados e estamos sendo também jurisdicionalmente acanhados. Nós precisamos dar maior publicidade aos nossos julgamentos para que sejam acessados pelo Brasil afora. O que eu acho importante significar é que pouco tempo, né, entre a criação do Tribunal Regional do Trabalho Paraná Santa Catarina e este momento, e na verdade a evolução magnífica. É inimaginável um tribunal hoje com um volume absurdo, com uma justiça congesta como essa, trabalhar da forma que trabalhava antigamente. A evolução é algo maravilhosa. E o Tribunal do Paraná, como outros tribunais, tem se aparelhado para responder a essa evolução.